Estamos aqui no Sushi Business, eu, Diego Lobulo. Eu, Vini Queda. Eu, Sasaki. Estamos aqui para falar de sushi, comida japonesa, negócios e muito mais. Agradecemos aqui nossos patrocinadores Tokyo Food e Frescato. Hoje, pessoal, temos aqui uma personalidade bem legal, que lembra da época de Malhação, né? Não tem como não lembrar. Não lembrar, né? Enfim, aqui, né? Mas é uma honra termos aqui Daniel Umura aqui no programa. Daniel, bem-vindo ao programa. Obrigado. Legal, prazer estar aqui. E aí, né, já aproveitando, começou com 13 anos de ator, né? E aí, bem cedo, cara, bem Malhação cedo. E tal. Conta pra gente como é que foi tudo isso, cara. Eu caí um pouco de paraquedas, né? Tinham poucos asiáticos na TV. E aí eu fui convidado para fazer um teste. Foi super legal, aprovou, e aí começou a minha carreira, né? Hoje já são quase 22 anos já, né? 22 anos. Na televisão, Putz, caramba, hein? E pra você, qual foi o momento mais marcante, assim, nessa carreira de ator? Cara, acho que foi a virada de chave, né? Foi em 2006, quando eu entrei em Malhação, fiquei lá 2 anos, que realmente eu saí, não era ninguém, né? Para alguém que era conhecido nacionalmente. Isso mudou muito como as pessoas me respeitavam, qualquer lugar que eu chegava, as pessoas já me tratavam diferente. Então, realmente eu vi que teve uma mudança de chave ali. Pois é. Isso, né? Agora teve os trabalhos mais recentes, né? Que são a série da Netflix, 3%, e a outra da HBO também. Eu fiz Os Parsas, fiz uma novela também, agora recentemente, a novela das 7, que é... Esqueci o nome da novela, cara. Olha só. Mas eu fiz também. E tô trabalhando, assim, tô tentando encaixar um pouco da minha carreira como ator, com meus negócios, com os meus filhos também. Tenho 2 filhos que moram comigo, então é bem puxado, mas vai dar certo. Você é um fã também, né, da culinária aí, já teve algumas experiências empreendendo na área da gastronomia? Chegou a ser sócio de restaurante já? Sim, não? sim. Eu comecei a cozinhar desde pequeno, né? 5, 6 anos já cozinhava. E aí eu comecei a aprender um pouquinho mais, a me aperfeiçoar. Tive alguns hiperfocos, assim, algumas culinárias, inclusive a japonesa. E já fui sócio de alguns restaurantes também. Já tive mais de 10 restaurantes. Mexicano, hamburgueria, restaurante japonês, eu já tive 8 unidades. Então, assim, já empreendi um pouco também nessa área da gastronomia que eu gosto muito, né? E hoje todo o meu trabalho, né, na agência, na produtora, também é focado para alimentos e bebidas, que é uma área que eu gosto muito. Né? Então, a gente queria entender um pouco a Vulcano e a Aureacon e Vulcano, né? Como é que é hoje, né? Essas agências, você trabalha só focado realmente em alimentos, bebidas? Qual o diferencial aí que vocês têm aí hoje? Quando meu primeiro filho nasceu, eu pensei assim, cara, preciso trabalhar de verdade, né? Preciso empreender em alguma coisa que realmente faça sentido. Aí fiquei 1 ano pensando, entendendo, vendi as operações de restaurantes, porque eram coisas que me tomavam muito tempo e não me davam liberdade de cuidar deles. E aí eu fui pensando em várias possibilidades. E uma das que eu mais me apaixonei foi a parte de audiovisual para alimentos e bebidas, que juntava 2 das minhas grandes paixões, né? E aí eu montei a produtora. Como eu já estava na área, fazia uns 10 anos, já conhecia muita gente. A produtora filmava, especialista em direção de fotografia de bebida? É só alimentos e bebidas, Tinha mocap na época ou não? Tinha. Né? Sorvete não é sorvete, é isopor. Até hoje, né? A gente faz isso. Né? Até aquelas... A gente fez, inclusive, inclusive uma marca de sorvete da Indonésia. Cara, desafio. O sorvete vem todo importado para cá e aí a gente tem que reconstruir todos os picolés, assim, é bem trabalhoso. Para vocês entenderem, como é que você vai filmar e fotografar um sorvete? Porque o sorvete derrete, né? Então, né? Não é um trabalho muito fácil, né? E aí, ó, que interessante, os meus primeiros clientes da produtora foram meus fornecedores nos restaurantes. A gente comprava um volume muito grande, que a gente vendia, era um estilo de restaurante mais popular, e a gente vendia muito. Muito volume, assim, a preço baixo. Então a gente comprava 5 toneladas de arroz por mês, a gente comprava shoyu, era galão, bombona.
E aí eu virei pros meus fornecedores e falei, ó, galera, tô montando uma produtora. Se vocês não me contratarem para fazer vídeo e foto, eu paro de comprar do concorrente. Daniel é um grande homem de negócios, hein? Aí deu certo, cara. cara. Eu comecei, meus primeiros clientes foram grandes indústrias. Que legal. Unilever, Kikkoman, Sakura. A gente começou a fazer vários materiais para esses caras. Eles começaram a gostar. E a gente está aí, faz 10 anos já produzindo conteúdos para alimentos e bebidas. E aí nisso eu já vendi Agio, Pernod, Angostura, Ambev, Unilever, Nestlé. Isso para a Aureacon, né? A gente só produz conteúdo para alimentos e bebidas para a indústria na produtora, né? Legal. A Aureacon é a agência e não é a produtora, é só a produtora. É só a produtora. A Aureacon a gente presta serviço para as grandes agências. Tá. Então, a agência que atende a Nestlé, a gente vai lá e executa o serviço de audiovisual, né? Muito legal, muito Muito bacana. legal. E você falou que você também começou a cozinhar desde muito cedo, assim como eu também. Você, até mais cedo que eu cozinho desde os meus 8, você desde os 6, 7. Em casa, né? Exato, em casa, exatamente. Mas nunca te cogitou seguir nessa carreira? Cara, nunca. Até quando eu tive oportunidade de ser sócio dos restaurantes, eu tinha na minha cabeça um foco, né? Que é o seguinte, cozinhar é uma coisa que me dá muito prazer. O dia que eu for obrigado a cozinhar, mesmo quando eu não queiro, eu vou perder esse meu grande hobby, esse meu grande prazer. Então, eu nunca permiti perder isso. E até hoje, quando eu entro na cozinha, é para relaxar, cara. Eu fico lá 1 hora, 2 horas por dia, todos os dias, cozinhando, fazendo várias coisas. E seria diferente se eu tivesse obrigação de ir para cozinhar e toda aquela rotina de restaurante que é uma loucura, né? Sim. E aí hoje eu optei por trabalhar com os restaurantes através da Vulcano, só que aí no backstage, né? Entendendo um pouco do business como um todo e ajudando os parceiros a crescerem, né? A faturarem mais. Eu tenho uma curiosidade, Daniel, assim, que agora você está nas fotos e nos vídeos, porque quando eu preparo um prato para o profissional tirar foto, às vezes o preparo é diferente, né? Então, para foto você não coloca o tempero certo, para não queimar, e às vezes ele não fica com o sabor que ele deveria, né, ficar no final. Você já teve que usar sua experiência artística para falar que aquele prato ali que não foi completamente elaborado e você sentiu que não estava gostoso e depois você falou, nossa, que prato gostoso. Já ocorreu isso em algum momento? Cara, é assim... Eu já preparei vários pratos assim que a pessoa ficou meio estranha. Eu falei, não, é para foto, mas a pessoa quer comer, né? Não, eu já tô acostumado, né? Quando eu vou fazer principalmente quando é restaurante, né? Que é um cliente menor, a gente não tem tempo para fazer food styling, a gente não tem tempo de fazer pré-produção, produção de alimentos. A gente vai usar os alimentos e os pratos que tiverem disponíveis. Sim. Quando a gente está trabalhando com um chefe que já tem essa noção de que, cara, é para foto, então esse molho aqui tem que ser um pouco mais grosso do que o normal, porque senão ele vai escorrer e vai ficar feio. Vamos desidratar um pouco mais esse salmão aqui, para ele não aguar depois de um tempo, para ele não ressecar rápido, ou na hora de você saltear, colocar um pouco mais de óleo para dar mais um pouco de brilho. Então, quando o chefe tem essa noção, tudo facilita. Passam até verniz, né, às vezes. Né? Não. Quando a gente faz uma parte publicitária, que é da Aureacon, a gente não faz nada de verdade. Nada de verdade. Você comia aquilo, tá cheio de palito, alfinete, vaselina, né, no alface ali, para deixar o copo suado, a gente passa verniz, seca, joga vaselina por cima, nada de verdade. Sorvete é purê instantâneo, né, para fazer sorvete. Então, aí, de fato, não dá para comer. Mas restaurante até dá, você coloca um shoyu ali. Vai assim mesmo, né? Vai assim mesmo. Enfim. Cara, e hoje sua carreira artística, você está equilibrando entre carreira artística, então essa vida profissional, né? Como o pai também, você falou, você tem esse equilíbrio, né? E a tua paixão está onde? Cara, acho que minha paixão está em várias coisas, né? Hoje tá entre filhos, gastronomia e produção audiovisual. Todas elas englobam essa parte artística. Sim. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, pô, você não tem saudade de atuar? Eu acho que o ímpeto do ator é de criar, é de desenvolver, é de viajar ali dentro das próprias ideias e fazer alguma coisa, né? Seja um vaso, seja uma pintura ou um espetáculo teatral. Então, eu acho que nesses 3 focos que eu tenho hoje, o meu artístico ele fica satisfeito, sabe? Legal. Então,
Eu sempre trabalho muito isso com os meus filhos, a gente pinta, brinca, desenvolve muito esse lado artístico. E no trabalho também, né? Eu sempre preciso criar, resolver problemas ali, sei lá, vem um prato ali, tá? Às vezes o cara não sabe a frente do prato, né, para foto, Sim. aí o cara vai fazer um prato que tem duas frentes, assim, aí a gente pede para ajustar e criar, e pô, vamos mudar a frente esse... do prato, olha só, pessoal. São vários detalhes assim que fazem a diferença quando você cozinha ou não na hora de executar um trabalho de fotografia, porque se pega um fotógrafo que faz muito pouca coisa, o cara vai tirar foto ali, mas aí às vezes se o chefe não orientar ele, ó, essa daqui é a frente, ó, essa foto aqui é melhor de baixo para cima, de cima para baixo, o cara vai fazer de qualquer jeito ali, vai ficar bonito? Pode ser que fique, mas aí o prato não vai ficar beneficiado ali com aquele ângulo, né? Então tem várias coisas que são interessantes nessa área de alimentos e bebidas. Tanto é que existem produtoras focadas em alimentos e bebidas, produtoras focadas em moda, e aí cada um entra dentro da sua expertise ali para desenvolver os trabalhos. Exato. Até o pneu reflete, né? O fotógrafo ali. Aproveitando esse gancho aí, quais seriam então os próximos passos aí que você está almejando aí na parte artística, na parte empresarial também, Daniel? Cara, hoje a agência e a produtora estão indo super bem, assim, existe uma demanda crescente e eu acho que não vai acabar tão cedo na área de produção audiovisual para pequenas e médias empresas, que é o que a gente cuida da Vulcano, também com estratégia e produção, e também com a parte de produção audiovisual para a indústria. Então a gente vê que está crescendo, as indústrias precisam produzir cada vez mais material, e os pequenos, a gente criou a Vulcano justamente para criar um contraponto, né? Então, com a Aureacon a gente atende só a indústria. Então, quando a indústria está aquecida, normalmente o pequeno ele está mais... Flat. Ele está mais devagar. Aí, quando a indústria cai, o pequeno está avançando. Existe um delay, porque a indústria trabalha sempre 1 ou 2 anos para frente. Então, a gente produz conteúdo para o cara dentro de uma estratégia que vai acontecer no ano que vem, uma tendência. O pequeno, ele lida com o dia a dia. Então, assim, quando a gente entende a montanha-russa que é o mercado, a gente consegue ganhar dinheiro dos dois lados. Imagina, o grande você ganha com a super campanha e o pequeno é o que paga o pão nosso de cada dia. Exato. Sustentando. E assim, quando o grande vende muito, ele investe muito. O pequeno não. O pequeno só investe quando ele está em crise. Mas ele mantém uma recorrência. Do ponto de vista ele mantém uma recorrência, são trabalhos diferentes, mas com a Vulcano a gente consegue cobrir um pouco esse buraco que às vezes a indústria tem de faturamento. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o meu foco hoje é muito fazer com que essas duas empresas cresçam, né? A Vulcano a gente está com vários clientes, está desenvolvendo um bom trabalho e fazendo com que eles cresçam também, então isso é importante. E com a indústria, a gente está conseguindo... Uma indústria é uma panelinha, né? São grandes indústrias, mas são poucas áreas ali para você trabalhar. Então a gente está conseguindo abraçar quase todas elas e se tornando uma das maiores produtoras para audiovisual de alimentos e bebidas do Brasil. Então, hoje meu foco profissional é esse, né? E em conjunto fazer com que os meus filhos participem um pouco mais com isso, né? Também aprendendo um pouco mais sobre produção, sobre marketing, sobre venda. E o grande modelo que eu tenho aí é o meu filho mais velho que tá voando, entende muito. Bernardo, vai estar aqui com a gente no Sushi Business logo mais. E ele entende muito de marketing, cara, de vendas, e ele é um cara que tá fazendo bastante dinheiro, e se ele continuar assim, quando ele tiver a minha idade, ele vai me aposentar. Pô, que bom, hein? Que bom. Esse é o foco. Esse é o hiperfoco do Daniel. Daniel, como você vê hoje o mercado de alimentação aqui no Brasil, né? A gente saiu, parece que faz muito tempo, mas faz pouquíssimo tempo que a gente veio de uma pandemia, né? Nesse período pós-pandêmico, como que você enxerga essa parte de alimentação, esse mercado de alimentação hoje aqui? Cara, mudou muito. A gente está analisando muito isso, inclusive, porque a gente tem muitos clientes que estão passando algumas dificuldades, mesmo agora pós-pandemia, né? E a gente começou a analisar o mercado e entender que o comportamento de consumo dos clientes mudou. Então, hoje as pessoas não estão saindo mais tanto. As pessoas, às vezes, preferem ficar em casa, juntar os amigos. Então, aquele sábado à noite que todo mundo saía para jantar, hoje em dia está sendo transferido para uma reunião entre amigos, onde a pessoa vai comprar ali alguma coisa num restaurante que ela gosta. Então, a gente está
inclusive indicando para os clientes a investirem um pouco mais no delivery, em algumas datas, em alguns dias da semana e horários, porque são dias que não é que o cara tá consumindo menos, ele está consumindo diferente, mas ele está consumindo. E hoje, né, nessa área de inteligência artificial, uma das poucas coisas que a inteligência não substitui são as experiências. E eu até estava comentando isso com meu filho quando eu estava vindo para cá. Eu falei, filho, você percebeu como o mercado de alimentação ele acabou virando uma fonte de dopamina para muita gente? As pessoas estão com prazer, cada vez mais, não é só de se alimentar e se nutrir, é de sair para comer e ter prazer em beber aquele drink ou comer aquele prato diferente, aquela explosão de sabores. Então, quando a gente vê o mercado dessa forma, a gente começa a trabalhar com ele de uma outra forma, no ponto de vista de venda e de marketing, né? Não é só a gente colocar um custo-benefício, um preço para um produto para realmente vender mais. A gente precisa trazer essa experiência e criar essa sensação de que se o cara comprar aquele produto naquele determinado momento, ele vai ter mais felicidade, ele vai ter uma injeção de dopamina. Então, quando a gente pensa nisso, a estratégia de marketing, de produção de conteúdo, ele muda completamente. Então, eu entendo que hoje está um pouco mais difícil, porque ele está diferente. Porque ele não segue os modelos que seguiam há 5, 10 anos atrás. Mas é um modelo muito legal, porque possibilita vários restaurantes a crescerem de uma maneira muito exponencial. É só a gente achar realmente qual é o público e como atingir esse público de uma forma mais neurológica, assim, vamos dizer, né? Com estratégia, com gatilho mental, com esse benefício da dopamina, assim. Falar, cara, compra esse meu prato que você vai ser feliz. E o próprio comportamento, como você mesmo falou, né? As pessoas deixando de sair, ficando em casa, Empório Imigrantes escalando, Zé Delivery escalando, não é à toa, né? Porque é a Ambev também. Então, o que você falou, mudou o conceito, mas as empresas estão se adaptando e vendo uma oportunidade aí grande, né? E a gente, por exemplo, atende a Ambev, né? E a gente começou a produzir muito conteúdo pensando em future beverages, que são essas bebidas enlatadas. Essa é a grande aposta para o futuro. Então o cara, quero sair para tomar um Negroni. Pô, legal, né? Mas melhor ainda se eu estiver aqui na minha casa e abrir uma latinha e sair um Negroni. Igual o que eu tomo. E tem várias, né? PTK, tem vários. Está ficando cada vez melhor e está quebrando um pouco esse preconceito que se tinha antigamente, que é industrializado, porque as pessoas estão trabalhando um pouco melhor com os produtos. E isso é uma tendência. Então a gente tem produzido muito material para gin tônica, para beefeater, para várias linhas de future beverages. E isso é uma tendência que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando sobre o mercado, né? Como o mercado está evoluindo. Que legal, que bacana. Bom, e aproveitando, né, já que a gente está falando de bebida e comida, né, a Tokyo Foods aqui, né, Vina, tem aí um presente aí para você, nosso patrocinador. Coisa boa. Não sei se você gosta de saquê, né, mas a gente tá aqui com o Mr. Saquê, sabe que esse cara manja tudo de saquê. Né? Cara saquê é muito bom. Aí tem uma seleção bem bacana aqui que a Tokyo Foods deu, inclusive deu o Nori Gold também. Olha, isso é bom. Esse Nori aqui. Olha, vai ter sushi hoje em casa, hein? Esse momento de lazer ali, tem maquinha. Olha que legal, que bonito. Você tava falando de future beverage aí, ó. Cara, isso daqui é o futuro, velho. Quando a gente pensa no mercado, como ele tá indo, isso aqui é o futuro. Legal. Bacana. Daniel, a gente tem uma pergunta aqui meio clichê, né? Mas como, vou deixar aqui. Opa, deixa eu... Como não tem como não ter, a gente tem uma pergunta aqui que a gente fala do legado, né? Qual o legado que o Daniel gostaria de deixar aí para a turma, né? Eu falo legado em vida, não pós-morte, né? Que bom. Só que você vai ter que responder com aquela câmera ali, ó. Qual o legado aí do Daniel? Fala pra gente. Eu acho que hoje o meu grande legado são os meus filhos, né? Quando o Bernardo entrou no MasterChef, meu filho mais velho, né? Ele falou muito sobre isso, sobre os pais terem tempo com os seus filhos. Eu acho que o meu grande legado é o trabalho que eu venho fazendo há muitos anos em dar atenção e estar ao lado dos meus filhos o tempo inteiro. Eu tenho as empresas, eu tenho toda a minha vida social também, amigos, mas a minha prioridade são os meus filhos. Eu almoço e janto com eles todos os dias. Todas as coisas que eu faço, elas são de forma a propiciar isso. Isso eu não abro mão. Então, acho que o meu grande legado nesse mundo de tecnologia, onde as relações estão cada vez mais frias, a gente ter um pouco mais de tempo e relação humana, ao invés de ficar no celular ali, você dá atenção pro teu filho, brincar de terra com ele, fazer coisas que
satisfazem o ser humano de fato. Muito bonito, Putz, hein? que legal, Olha só, bacana rapaz. Vendo aqui, sigam aqui o Conselho Daniel. Daniel, o papo tá muito bom, cara, mas tem que terminar aqui, infelizmente. Mas a gente quer você de volta aqui para contar mais aí também, né? Enfim, desse mercado todo que você vem vivendo aí. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela Daniel. Valeu, oportunidade. Daniel. Muito feliz de estar aqui. Nós também. A gente vai ter um bate-papo com seu filho também, muito em breve. Vocês vão aprender muito com meu filho, que ele é Sem dúvida. fera. Sem dúvida. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí. Sushi Business fica por aqui e nos aguardem para a próxima. Obrigado, pessoal. Bye, bye. Tchau.